Bom dia a todos. Desejo boas-vindas aos ilustres conselheiros, ao Dr. Roberto Veloso, presidente da Associação dos Juízes Federais, e a ata, nossa, já foi disponibilizada, não é? E eu indago dos colegas se tem alguma consideração a fazer sobre a ata. Então, a ata está aprovada. O primeiro processo da nossa... O primeiro processo da lista, o 034 de 2017, é um processo que mensalmente temos trazido, né? E ele, como tem reiterado, é sobre a reabertura de crédito extraordinário. E aqui é para atender às despesas de custeio. Eu indago dos eminentes colegas se estão de acordo, não é, que eu estou trazendo ao referendo do colegiado a mesma resolução 436 de 7 de fevereiro de 2017. Todos estão de acordo? De acordo. Então, o Conselho, por unanimidade de votos, referendou a resolução. O número 2 é o 068, também de 2017, também é relativo a uma matéria que é rotineira, é sobre os prazos de abertura dos créditos adicionais que sempre temos trazido aqui para referendo do colegiado. E é com relação à portaria 439, de 2 de março de 2017. Eu indago dos eminentes pares se estão de acordo com a decisão da presidente. Então, o Conselho, por unanimidade, referendou a resolução nos termos do voto da presidente. O terceiro é o 400, é de 2016, é um relatório de atividades das secretarias vinculadas à presidência do Conselho da Justiça Federal no exercício 2016. Esse relatório foi disponibilizado com antecedência pelo sistema eletrônico, né, das sessões do Conselho, e eu indago dos eminentes pares se também estão de acordo com este relatório. Então, aqui é mesmo para tomar conhecimento do relatório, né? Então, o Conselho tomou conhecimento do relatório das atividades das secretarias vinculadas à presidência. Sim. Está em pauta também, e é da relatoria do nosso eminente corregedor, ministro conselheiro Campos Marco, é o 225 de 2015, tem sustentação oral. Senhora presidente. Vossa Excelência, então, tem a palavra. Senhora presidente, eu peço a Vossa Excelência que apregou e para que achegue-se a tribuna o eminente advogado que vai sustentar.
Vossa Excelência, doutor Paulo de Oliveira Boaventura, tem a palavra pelo prazo regimental de 15 minutos. Senhor presidente, através de Vossa Excelência, eu peço que indague do eminente advogado, Sua Excelência, doutor João Paulo de Oliveira Boaventura, se ele dispensa a leitura do relatório. Perfeitamente. Perfeito. Vossa Excelência, então, já tem a palavra. Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimo senhor relator, na pessoa de quem eu cumprimento os demais julgadores, excelentíssimo representante da advocacia, pela representante da OAB Federal e Ministério Público também. Senhor relator, senhora presidente, antes de iniciar a questão de mérito propriamente dita, eu gostaria de salientar que há no recurso a questão de uma preliminar de nulidade do julgamento do processo no TRF da primeira região. Contudo, a pena já foi, logo após a interposição do recurso, a pena foi aplicada e executada pelo tribunal. Então, nos parece que resta prejudicada a anulação do julgamento, por ser um recurso estritamente da defesa, não poderia haver reformagem em pé, então voltaria só para confirmar a pena de advertência. Então, superado esse ponto, eu gostaria de ser bastante breve e ir direto ao mérito do recurso, que foi a pena de advertência aplicada ao recorrente por suposta omissão na condução da Associação dos Juízes Federais, a AJUFER, em especial nos contratos com a Fundação Habitacional do Exército. Pois bem, foi aplicada a pena de advertência com o fundamento de que haveria omissão na condução, em especial por ter havido suposto desvio de dinheiro com empréstimos fraudulentos realizados pelo tesoureiro, sem o conhecimento e sem, em alguns vários contratos, sem assinatura do próprio presidente. Bom, os autos são claros em deixar fixado que em nenhum momento, durante a gestão do senhor Charles, que se deu do ano de 2007 e 2008, não houve, por parte da Fundação Habitacional do Exército, qualquer notificação de supostas irregularidades na condução dos contratos. A primeira notificação de atraso, que então foi investigada e concluiu-se pelas irregularidades, foi feita em 2009. Charles já não era mais presidente da associação e, portanto, não tinha como tomar conhecimento e tomar qualquer providência por não haver conhecimento. Por outro lado, as contas foram todas devidamente aprovadas pelo Conselho Fiscal da associação, não houve qualquer ressalva, não havia qualquer manifestação da Fundação Habitacional do Exército, não havia qualquer notificação do Conselho Fiscal, não havia qualquer aparência de ilegalidade na condução desses contratos. Um outro fato, e já caminhando para a conclusão, que merece tomar relevo, é o fato de que a assinatura do recorrente nos contratos de empréstimo se dava completamente de maneira pro forma. E eu explico. Nos autos, em especial no apenso volume 32, folha 6666, o senhor Clóvis Burman, general que conduzia a fundação na parte de empréstimos, disse expressamente que o dinheiro, por vezes, era rotineiramente liberado, independentemente da assinatura do presidente. E até mesmo independente da assinatura do termo de contrato. Bastava a assinatura, então, da fundação para que os valores fossem creditados na conta da Associação dos Juízes. Então, com isso, excelências, fica claro que não havia como o senhor Charles tomar conhecimento das irregularidades, até mesmo porque haviam pagamentos feitos independente da sua assinatura no contrato, e que, então, a sua condenação pela pena de advertência, tão somente por ocupar o cargo de presidente da associação, nos parece que seria uma imputação objetiva, o que é completamente vedado. Então, com essas considerações, que roga-se pelo reconhecimento da prejudicial da preliminar de anulação do julgamento e, no mérito, seja absolvido
o recorrente da pena de advertência. Obrigado. Fazemos a separação da preliminar? Isso aí já seria intrínseco, ou seja, nós em razão da preliminar, em relação à preliminar, com certeza ela tornou-se insubsistente, conforme Ele mesmo o eminente patrono falou isso já declinou. inicialmente, né? Perfeito. Que já foi Direto julgado. Então, direto Vossa ao Excelência voto. pode continuar. Não, já concluí, concluiu. Não concluiu? Já concluiu. A preliminar se confunde, então, quase que com... Não, é que independente da... Se me permite... Porque... Por não. É que independente da preliminar, Isso. subsiste o interesse na absolvição. Na absolvição. A despeito ok. de ter cumprido pena. Tá, A despeito de já ter cumprido pena. Então, devolvo a palavra a você. Agradeço a Vossa Excelência. Senhora Presidente, senhoras e senhores conselheiros, eminente advogado, senhoras e senhores presentes, juízes e servidores, conforme acima relatado, o juiz federal Charles Renaud Frazão de Moraes recorreu a este Conselho da Justiça Federal alegando nulidades no julgamento realizado pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da Primeira Região, pretendendo alternativamente sua absolvição, tudo conforme as razões recursais que se encontram à folha 7.861, do que extrai os seguintes trechos que evidenciam estar assentado no contexto fático, discutindo-se apenas a solução jurídica do enquadramento da conduta do recorrente. Transcrevo, então, um extenso texto da exordial. Da condenação no tribunal, então. De acordo com a certidão de inteiro teor de folhas 8.083, a Corte Especial Administrativa do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ao julgar o procedimento administrativo disciplinar número 4.821 de 2011, decidiu pela aplicação da pena de advertência ao recorrente, nos termos do artigo 42.1, combinado com o artigo 44 da Lei Complementar 35, LOMAN, em função de sua conduta negligente no cumprimento dos deveres do cargo de dirigente da Associação dos Juízes Federais da Primeira Região, a JUFER. O acórdão está a folha 7.236 e está assim vazado. Resultando do conjunto probatório dos autos que todos os quatro magistrados acusados tiveram participação nos fatos apurados devem ser responsabilizados por suas condutas na medida da participação de cada um. A Lei Orgânica Nacional, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, LOMAN, prevê no artigo 42 e seus incisos as penas disciplinares a que estão sujeitos os magistrados, estabelecendo a seguinte gradação: 1, advertência; 2, censura; 3, remoção compulsória; 4, disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço; 5, aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço; e 6, demissão. Não se coaduna, assim, com esse dispositivo legal o entendimento tendente a aplicar linearmente a pena de aposentadoria compulsória a todos os investigados, sem levar em consideração a maior ou menor participação nos fatos apurados. De outro lado, continua o acórdão, consoante o disposto no artigo 21 da Resolução 135/2011 do Conselho Nacional de Justiça, a punição ao magistrado somente será imposta pelo voto da maioria absoluta dos membros do tribunal, ou de órgão especial, que, segundo o parágrafo único desse artigo, na hipótese em que haja divergência quanto à pena, sem que se tenha formado maioria absoluta por uma delas, será aplicada a mais leve, ou, no caso de mais de duas penas alternativas, aplicar-se-á a mais leve que tiver obtido o maior número de votos. Assim, de acordo com os elementos de convicção constantes dos autos, a maioria absoluta dos membros da Corte Especial concluiu que o investigado MFR foi o principal responsável pelos fatos ilícitos apurados, visto que, na condição de diretor financeiro em diversos períodos e de presidente em outros da Associação dos Juízes Federais da Primeira Região, a JUFER, participou da elaboração de contratos fraudulentos para a obtenção de empréstimos junto à Fundação do Exército, OPEX, operando a JUFER como se fosse uma instituição financeira, captando e distribuindo recursos sem autorização do Banco Central. Desse modo, considerando a gravidade de sua conduta, configuradora de infringência ao dever de manter conduta irrepreensível na vida pública e particular, a pena aplicável é de aposentadoria compulsória, com vencimentos proporcionais nos termos do artigo 56
inciso 2, combinado com o artigo 42, inciso 5º da LOMAN. Ressalto que esse particular não se refere à hora recorrente. Quanto aos investigados, HDSD e SS da SRDV, em razão de menor participação nos fatos, sua conduta representou reiterada negligência no cumprimento dos deveres do cargo, merecendo a pena de censura, nos termos do artigo 44, combinado com o artigo 42(2) da LOMAN, pena aplicada segundo o artigo 21, parágrafo único da Resolução 135 CNJ. A conduta do investigado SRF de M, aí sim, o recorrente, segundo a maioria, negligência no cumprimento dos deveres do cargo, recebendo a pena de advertência, a teor do artigo 43, combinado com o artigo 42(1) da LOMAN, pena aplicada segundo o artigo 21, parágrafo único da Resolução 135, processo julgado parcialmente recorrente, assim lavrou seu acórdão. Digo eu, importante destacar que o referido julgamento foi mantido pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região após uma sequência de julgamentos de embargos de declaração de uma questão de ordem levantada pelo desembargador Olindo Menezes e de outros embargos de declaração, tudo sintetizado na referida certidão de inteiro teor de folhas 8.083. Ao julgar os primeiros embargos de declaração, que eram do Ministério Público Federal, o regional inicialmente deu provimento para aumentar a pena do juiz federal Charles Renaud Frazão de Moraes, que passou de advertência para a pena de censura. Porém, ao examinar os embargos de declaração dos juízes Hamilton de Sá Dantas e Moacir Ferreira Ramos, o tribunal decidiu, em questão de ordem suscitada pelo desembargador Olindo Menezes, anular o julgamento daqueles primeiros embargos do Ministério Público porque teria ocorrido o vício de julgamento extra petita. Isso levou ao reexame e julgamento dos embargos iniciais do Ministério Público, contudo, com decisão de rejeição dos embargos nos termos do voto do desembargador Daniel Paz Ribeiro, conforme ementa e acórdão juntados às folhas 8.069. Dos argumentos recursais do senhor juiz Charles Renaud Frazão de Moraes, o recorrente sustenta o seguinte, que respondeu a determinados fatos no procedimento preliminar de apuração, mas, apesar de ter prestado todas as informações esclarecendo ponto a ponto, acabou respondendo a procedimento disciplinar administrativo por fatos que sequer foram suscitados para esclarecimento no decorrer da sindicância prévia, que houve cerceamento de defesa, pois houve aumento de imputação no processo disciplinar, além daquilo que constou na fase inquisitiva, que mesmo tendo sido inespecíficas as imputações na notificação da fase preliminar, prestou os esclarecimentos que julgou pertinentes, que não se observou o artigo 7º, parágrafo 1º da Resolução 30 do CNJ, então vigente, ou disposto no artigo 14, parágrafo 5º e artigo 17 da Resolução 135, posteriormente vigente, assim como previsto no artigo 27, parágrafo 1º da LOMAN, e que, para se defender no processo disciplinar, teve de pinçar aleatoriamente as imputações constantes no acórdão proferido por ocasião da apreciação da sindicância, em exercício absolutamente incompatível com o núcleo essencial do princípio do contraditório constitucionalmente tutelado. Nulidade no julgamento que agravou a pena de advertência para censura e, no mérito, sustenta, em suma, que as condutas a ele imputadas não configuram violação legal, pois tinha reconhecimento do descontrole dos convênios firmados pela AJUFER com a Polpex, viabilizadores de aportes de recursos para a associação e seus associados, que não teve culpa e não se conforma com a responsabilidade objetiva de presidentes de associações, que nunca foi advertido na associação da existência de maltrato na gestão dos convênios. Portanto, não havia como tomar atitudes correcionais na associação, especialmente porque o diretor financeiro era presumidamente eficiente e honesto. Que a questão dos empréstimos fictícios forjados com a utilização de nomes de magistrados que não haviam requerido crédito, diversos trechos da prova testemunhal já citados, notadamente aqueles
que elucidam a sistemática pela qual se desenvolvia o convênio, dão conta de que a conduta dava-se exclusivamente entre o juiz federal Moacir Ferreira Ramos e o senhor José de Mello, e que se atentou para a presunção da inocência, e que não se atentou para a presunção de inocência. Das alegadas nulidades, inicialmente cumpre destacar a perda do objeto do recurso, como já foi dito aqui, no ponto em que questiona o agravamento da pena de advertência por censura, uma vez que o regional decidiu, após julgamento de questão de ordem suscitada pelo desembargador Olindo, rejeitar os embargos da declaração do Ministério Público que levaram a inicial agravante e, como foi dito, posteriormente foram rejeitados esses embargos. Destaco que o próprio recorrente reconhece no recurso que, mesmo tendo sido inespecíficas as imputações na fase preliminar, prestou esclarecimentos que julgou pertinentes. Vejamos o voto do desembargador Carlos Olavo sobre a questão. Eu transcrevo um excerto bem amplo do voto do desembargador Carlos Olavo a arrimar essa afirmação que faço no voto agora. Não ocorreu qualquer vício ao direito de defesa ou ao contraditório, pois o próprio recorrente afirma que pensou do acórdão proferido na conclusão da sindicância os fatos e condutas a ele imputados, portanto, logicamente, exerceu o contraditório e a defesa. Aliás, se pensou é porque examinou detidamente o acórdão e pode triar cirurgicamente aquilo que teve interesse de rechaçar, formulando contraditório e defesa. Ademais, observo que é incontroverso todo o contexto fático básico do qual foram apuradas as condutas, quais sejam exercício da presidência da associação, a existência dos convênios AJUFER-POPEX, a circulação dos recursos financeiros no âmbito da AJUFER, presidida pelo recorrente entre 2007 e 2008, o descontrole na administração e a inadimplência que resultou em uma ação civil indenizatória contra a associação. Lembro que o contexto fático básico também foi objeto de atento exame pelo Conselho Nacional de Justiça, tendo a excelente senhora Corregedora-Geral, a ministra nacional, melhor dizendo, a ministra Eliana Calmon, tomado as providências acautelatórias e procedimentais iniciais, conforme se depreende a folhas 268 e 276. Então, desde a representação inicial perante a Corregedoria Regional, pela juíza Solange Ramos, o juiz federal recorrente teve ciência e pôde se manifestar, exercendo o contraditório e ampla defesa. Cumpre também observar que as informações prestadas pelo regional ao CNJ acerca da alegada violação à Resolução 135, procedimento que veio a ser arquivado. Não houve a alegada inobservância ao artigo 7º, parágrafo único da Resolução 30, então vigente em 2007, ou ao disposto no artigo 14, parágrafo 5º, e no artigo 17 da Resolução 35, posteriormente vigente, assim como o previsto no artigo 27, parágrafo 1º da LOMAN. A argumentação do recorrente não suplanta os fundamentos da decisão impugnada, já que foi observada a regra de que as normas processuais procedimentais não revertem a marcha do feito, portanto, fases já superadas, conforme a legislação vigente à época, não devem ser renovadas por legislação superveniente. Quanto ao mérito, no cerne, então, melhor sorte não acompanha o eminente juiz recorrente, que sustenta sua inocência e não concorda com sua responsabilização objetiva como dirigente da Associação dos Juízes Federais, pois desconhecia, segundo alega, o descontrole dos convênios firmados pela AJUFER com a POPEX, viabilizadores de aportes de recursos para a associação e seus associados. Entende que tudo foi de exclusiva responsabilidade do diretor financeiro, presumidamente eficiente e honesto, e que, por nunca ter sido advertido da existência de maltrato na gestão dos convênios, não havia como tomar atitudes correcionais. A decisão de mérito também foi correta e bem fundamentada pelo Tribunal Regional, conforme se depreende de vários votos dos desembargadores, no julgamento que não merece, a meu sentir, reparo algum. Ao recorrente foram imputadas 2 condutas, mas somente uma delas foi acolhida como irregular, ilícita, a ponto de levar à sua punição,
com advertência, que foi a assinatura de contratos irregulares e documentos que permitiram a circulação de recursos ilicitamente na AJUFER, tendo o recorrente, na condição de presidente da associação, sido conivente com a trama. Consta no voto do eminente desembargador Carlos Olavo. O juiz federal Charles Renaud Frazão de Moraes exerceu a presidência no biênio tal, de 2007 e 2008. No que diz respeito à conduta do aludido magistrado, duas basicamente as imputações, conforme consta no voto condutor do acórdão que determinou a instauração deste procedimento administrativo disciplinar. A primeira diz respeito à possibilidade de favorecimento pessoal indevido na celebração do contrato S/I 34, de 17 de 7 de 2007, realizado entre a JUFER e a Popex em seu exclusivo benefício, seja pelo prazo pactuado, 120 meses, seja pela taxa de juros aplicada, 1,6% ao mês, em decorrência do exercício da função de presidente da JUFER no período de 18 de dezembro de 2006 a 15 de dezembro de 2008. A segunda, por sua vez, refere-se ao fato de o aludido magistrado ter assinado contratos fictícios nos quais os supostos beneficiários não solicitaram e ou autorizaram os referidos empréstimos. Contrato em benefício da própria associação, sem previsão no convênio, e cheques assinados em branco que propiciaram desvios de recursos da JUFER. Continuo. Os argumentos recursais não resistem a uma reflexão com o mínimo juízo crítico, pois Sua Excelência, o juiz recorrente, pessoa distinta na sociedade, agente político com altos poderes na República, concursado em altíssimo nível para um dos principais cargos do Serviço Público Federal, sabatinado e testado à exaustão no concurso público e no dia a dia decisório judicial, reconhecedor das leis e de procedimentos elementares de controle de organização, não poderia alegar que nada lhe despertou interesse de melhores esclarecimentos, nem lhe causou estranheza, enquanto foi presidente da Associação dos Juízes Federais entre 2007 e 2008. Não se pode admitir, ingenuamente, uma presidência passiva diante da circulação de R$ 4.898.667,69 na associação, sabendo o presidente que a entidade não tinha grande arrecadação nem altas despesas ordinárias. Não se pode admitir que tenha assinado levianamente a prorrogação do convênio e aditivos que viabilizaram a circulação de tais recursos por vários juízes associados e não associados, muitos dos quais, como sabido e evidenciado no procedimento, desconheciam que eram tomadores desses empréstimos. A trama de circulação dos recursos financeiros provenientes dos contratos com a Fundação em conta reservada da JUFER era de conhecimento do recorrente, que inclusive se beneficiou com R$ 250 mil em 2007, sem declarar tal ingresso de recursos em seu patrimônio na declaração de imposto de renda. Aliás, sequer se preocupou com as taxas de juros que pagaria, conforme informou em seu interrogatório, já na fase do procedimento disciplinar, a folha 6.089. Realmente, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região não verificou irregularidade no específico contrato de R$ 250 mil em favor do recorrente. Mas isso não quer dizer que o recorrente não sabia do heterodoxo convênio para a contratação e circulação do dinheiro em uma conta reservada da JUFER e controlada apenas pelo diretor Dr. Moacir, também juiz federal. Na gestão do recorrente, no biênio 2007-2008, foram celebrados 38 contratos irregulares, inclusive para um juiz não associado, pertencente ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Conforme bem destacou o desembargador Carlos Olavo, os valores expressos em cada contrato já eram suficientes para despertar atenção e cautela, pois girava, cada um, acima de R$ 300 mil. 38 contratos vultosos em 48 meses de gestão é um contexto que exigia cautela e perquisições, haja vista o nível de endividamento que os valores desses contratos claramente evidenciavam, nas palavras do desembargador Carlos Olavo. Também havia os chamados empréstimos não institucionais, de responsabilidade direta da JUFER,
de altos valores e para pagamentos em poucas parcelas. Não é aceitável que um presidente de associação não procurasse se inteirar de tais endividamentos, da necessidade e causa deles, bem como da saúde financeira da associação para saldar os compromissos contraídos. O recorrente assumiu a campanha para a presidência da associação e, depois de vencer, assumiu o cargo de presidente, tomando conhecimento dos planos, programas e contratos em vigor, conforme sustentou em sua manifestação a Folha 160. Então, inteirou-se da situação, mas, mesmo assim, preferiu se omitir ao exame documental e contábil ao longo de sua gestão. Para o julgamento deste recurso, não é necessário repetir com outras palavras os fundamentos de fato e de direito que já foram exaustivamente debatidos e assentados nos votos dos ínclusos desembargadores Carlos Olavo de Pacheco Medeiros e do desembargador Daniel Paz Ribeiro. Também há os outros votos dos eminentes desembargadores federais que participaram do julgamento, dos quais adiante são transcritos trechos conforme algum singular enfoque. Neste contexto, de desnecessidade de inovação neste julgamento com argumentos circulares, reproduzo alguns trechos relevantes dos votos do desembargador Carlos Olavo, novamente. O desembargador Daniel Paz Ribeiro, que sucedeu o desembargador Carlos Olavo na relatoria, não discordou acerca do contexto fático, mas sim quanto a algumas sanções. Atentou Sua Excelência às folhas 6.996 para a auditoria realizada pelo Exército na Polpex e para o fato de que o principal envolvido, o juiz Moacir, confirmou aquela sistemática de empréstimos e de circulação de dinheiro dentro da JUFER. E transcrevo o texto do voto. E torno a transcrever outros excertos dos votos dos desembargadores Carlos Olavo e do desembargador Daniel Paz Ribeiro. A desembargadora federal Mônica Cifuentes, por sua vez, examinou o quadro fático à luz da doutrina e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, demonstrando a ocorrência de gestão fraudulenta, conforme os fundamentos que lançou no seu voto e os transcrevi também. A desembargadora Maria do Carmo Cardoso apontou a infração à legislação do sistema financeiro, enquanto o desembargador Giraí Aram Meguerian demonstrou a responsabilidade do recorrente como dirigente máximo da associação, conforme previsto no Estatuto da JUFER. E transcrevo os argumentos de Suas Excelências também neste voto. Por fim, vejamos o voto do desembargador Olinda Menezes, em que eu também transcrevo trechos, Sua Excelência fez considerações acerca da conduta do magistrado de hora recorrente. E, em suma, não houve, senhora presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, senhora conselheira, nulidade no julgamento, nem deve ser reformada, a meu sentir, a decisão do egrégio Tribunal Regional da Primeira Região, pois fundamentada a partir de contexto fático incontroverso e com a aplicação da sanção mínima. Pelo exposto, voto pelo não provimento do recurso, senhora presidente, é como voto. Presidente, eu peço a palavra. Não é o voto já de Vossa Excelência? Sim, sim, desculpe. Senhora presidente, senhores conselheiros, eminentíssimo relator e corregedor, muito me deixa preocupado com relação, inclusive, porque eu votei em um processo anterior em que eu fui vencido, evidentemente, em que eu pedia que deveria se abrir um processo administrativo disciplinar em relação à conduta de determinado desembargador em razão dos mesmos fatos. Em razão dos mesmos fatos, teve magistrado que teve aposentadoria compulsória. Outros estão, inclusive, pendentes ainda de julgamento. E, inicialmente, a pena aplicada foi a pena de censura, não é isso? Não sei se foi através de embargos de declaração que mudou para advertência. É isso, ministro? Hein? Para você agravar, manteve-se. Sim, mas manteve-se a pena de advertência.
E Vossa Excelência está mantendo a pena de advertência. Eu entendo, dada a máxima vênia, que a pena inicial era de censura e depois mudou-se em embargo para advertência? Não, foi... Não houve nenhuma pena de censura, Não. nesse caso. Não. É porque, inicialmente, houve um provimento... É porque Vossa Excelência disse que, inclusive, houve um provimento ele, como presidente de associação, está ouvindo o voto de Vossa Excelência. Não teria levado esses ao imposto de renda, não é? Com relação ao empréstimo, não é? Teria até, inclusive, se omitido. Eu acho que são coisas graves, no meu sentir. São coisas... Não, no meu sentir, até por isso que um determinado magistrado, eu pedia que se apurasse. Não era que eu dizia que ele deveria ser condenado, senhor presidente da AJU. Nenhum condenado. Agora, o tratamento, no meu sentir, é que está um pouco desigual com relação a alguns fatos. Alguns aposentados compulsoriamente, outros, não é porque não teriam uma pena maior, outros ainda respondendo e ainda não devidamente com resposta do tribunal com relação àqueles fatos. Mas os fatos em si são os mesmos. São os mesmos. Eu estou achando o tratamento desigual com relação a outros que já foram punidos compulsoriamente. Ministro Humberto, eu explico a Vossa Excelência. Me permita, como relator... Eu estou só preocupado, Não, mas eu só esclareci a Vossa Excelência, ministro Humberto Martins. Nós estamos aqui em sede do recurso do apenado. Por isso eu não posso agravá-lo, obviamente. Mas, então, não, eu estou concordando com você, mas eu estou levantando a minha preocupação. Não, sim, veja só, mas essa preocupação de Vossa Excelência será avaliada efetivamente num eventual outro procedimento, inclusive de ordem penal, se for o caso. Mas administrativamente, em sede deste recurso, eu estou mantendo a posição que o regional adotou, a punição que o regional adotou, que em certo momento claudicou, ou seja, porque houve um provimento indevido dos embargos de declaração do Ministério Público, que não pediu isso e não poderia, naquele momento, ser apreciado. O desembargador Olindo Menezes levantou uma questão de ordem, anulou-se, e ao rejugarem os aclaratórios, me corrija o eminente advogado, manteve-se, então, rejeitaram-se os embargos de declaração do Ministério Público Federal. A preocupação de Vossa Excelência é pertinente, não tenho dúvida disso, eu só apenas o esclarecimento que faço é isso, ou seja, eu não posso alterar a situação de punição, melhor dizendo, do eminente juiz ora recorrente, porque razão do seria recurso agravar. O recurso seria até... Eu vi, senhora presidente, a minha preocupação, e eu ainda mantenho, eu vou acompanhar integralmente o voto de Sua Excelência e o relator. Agora, me suscita uma grande preocupação. Fatos iguais, condutas iguais. Aqui, num determinado caso, houve o arquivamento, o pedido de arquivamento de parte com relação a um determinado desembargador. Quando eu fiquei isolado, sozinho. E pelos mesmos fatos aqui, alguns com advertência, outros afastados compulsoriamente, não é? Quando a conduta ilícita em si, se há conduta ilícita, porque eu fui vencido em um determinado caso, desembargador Rogério Fialho, eu fui vencido, então, evidentemente, talvez o equívoco foi meu mesmo, não é? Então, eu fico preocupado em razão do tratamento. Está havendo a que nós chamamos, na gíria das Alagoas, o samba do crioulo doido. Mesmo os fatos e as punições, as aplicações, ministro Laurito, totalmente diferentes, administrativamente. É essa a minha preocupação. Não, mas não. Estão dizendo, por exemplo, o presidente da associação não sabia que se emprestava, outro se tomou dinheiro 5, 6 vezes, se aumentando. Tomou 100, 100 virou 300, 300 virou 500, 500 virou 1 milhão, 1 milhão virou 2 milhões. Você entendeu que o diretor financeiro era o maior responsável? Não, eu estou dizendo não é isso. Estou dizendo que presidente, secretário, tesoureiro, foi um grupo muito grande. Eu li o início, não foi muita gente, não foi pouco, não. E os tratamentos totalmente diferenciados. Uns não sabiam, o outro não declararam no imposto de renda, o outro viu dizer, o outro tomou, não declarou, documentos não se comprovaram que pagaram, documentos não se comprovaram que foi descontado
do salário, e etc, e etc, etc. A minha preocupação é essa, porque, senhor eminente advogado, minha preocupação, não estou aqui entrando no mérito, senhores conselheiros, mas está me preocupando, porque para casos praticamente iguais, eu digo assemelhados, porque iguais só Deus, né? Ninguém pode ser igual a Deus, assemelhados. E nesse assemelhado, o tratamento está muito diferenciado. Mas, ministro Humberto, apenas para fazer um esclarecimento na condução dos votos. O juiz é que estou perdendo. É que eu participei do julgamento Eu me lembro. Da pessoa que Vossa Excelência foi como corregedor. Vossa Excelência insistiu para que fosse aberto o procedimento administrativo, porque era um pleito do Ministério Público, naquele caso. E eu, quando ainda, não sei se presidente ou se era membro aqui acho que membro do Conselho, eu participei daquele julgamento que foi relator o ministro Hermes Benjamin, se não me engano. Não, relator fui eu. Não, Vossa Excelência foi relator, fui o relator. Foi voto divergente. Eu fui o relator. Ele ficou, foi voto, exatamente. Integralmente. Aqui, veja bem, aquela situação naquele caso não era igual a esse aqui também, porque naquele caso ele era um dos beneficiários de contrato, aquela pessoa está fazendo referência. Esse aqui... Mas fazia parte da diretoria, senhora. Sim, não, o problema é esse. Esse daí esse também aqui, é diretor, presidente, diretor, secretário, diretor. Sim, eu estou concordando com São Vossa todos Excelência. diretores. Esse aqui era presidente da associação. Era presidente da associação. Ainda era pior. Então, isso que eu estou falando. Mas naquela situação, veja bem, houve insurgência do Ministério Público que veio para cá. A situação é diferente. Agora, nós estamos numa decisão, não é, do tribunal em favor aqui aqui, que é, na verdade, recorrente, não é? É o recorrente que, nesse caso, em que ele só recorreu. O Ministério Público não disse nada. Então, nós não podemos... Para aplicar o tratamento, como fui vencido na maioria, eu vou até adiantar. Eu vou acolher o entendimento da defesa. Evidentemente que não deveria se aplicar nem a pena de censura, nem de advertência. Exatamente. Então, é só para fazer esse crescimento, porque não é possível a gente fazer, em recurso exclusivo da defesa, uma reformácio em pés, né? Então, vou acolher os votos... A defesa está pedindo que não haja nem a advertência. No caso, como não abriu isso no passado, com relação a casos que eu entendo que seriam até mais graves, que partiam de membros da diretoria, não é? O outro foi uma omissão. O outro dizia que nem se pagou os empréstimos. A razão disso, eu adianto o voto, eu acompanho a defesa pela absolvição. Sim, então vou acolher os votos. Como voto o conselheiro Benedito Gonçalves. Peço vista. Pede vista? Proclamo, então, o resultado parcial. Após o voto do corregedor, conselheiro corregedor, negando provimento ao recurso, no que foi acompanhado pelo voto do conselheiro Humberto Martins. Não. Você divergiu agora. Divergi. Eu pensei, mas quando Vossa Excelência esclareceu, abriu mais a minha mente ainda. O outro era diretor, presidente. Divergiu para dar provimento. Então, Vossa Excelência está divergindo para dar provimento? Porque no outro eu fui vencido, não abrisse nem parte. Antecipadamente, né, do ministro Humberto Martins, divergindo para dar provimento ao recurso, pediu vista ao conselheiro Benedito Gonçalves. Aguardo os demais conselheiros presentes. Bom dia a todos. Bom dia. Não há nada no outro, também não há nisso. Ministro. Eu estou invertendo a ordem aqui para dar preferência ao corregedor. Eu agradeço a Vossa Excelência. E chame, então, o processo número 92 de 2017 da relatoria de Vossa Excelência. Senhora presidente, aqui
saudando Vossa Excelência e os ministros conselheiros novamente. Estou apresentando a Vossas Excelências o relatório anual das atividades desenvolvidas pela Corregedoria Geral, Centro de Estudos Judiciários e Turma Nacional de Informação, dos Juizados Especiais Federais, portanto, no exercício 2016, conforme determina o artigo 17, inciso 4º do Regimento da Casa, cumpre notar que assumi a Corregedoria em 30 de agosto de 2016, ocasião em que sucedi Sua Excelência, senhor ministro Olgo Fernandes, cujo mandato foi de 5 de outubro de 2015 a 30 de agosto de 2016. O exercício de 2016 foi um ano de intenso trabalho nas 3 áreas vinculadas a este órgão. Em síntese, destaco no âmbito da Corregedoria Geral a realização de 4 inspeções nos tribunais regionais federais da 2ª, 3ª, 4ª e 5ª regiões, 2 correições no gabinete de desembargador do TRF da 1ª região e nas rotinas de distribuição da 2ª região, bem como autoinspeção nos tribunais regionais federais da 1ª e da 4ª regiões. Registro também a inclusão de 36 processos de relatoria do ministro Corregedor-Geral nas sessões do Conselho e ainda a decisão monocrática de mais de 300 processos, especialmente de representações por excesso de prazo, acompanhamento, inspeção e autoinspeção. No que se refere aos sistemas eletrônicos, foram concluídos os trabalhos de desenvolvimento do sistema de alvará criminal eletrônico, de agendamento eletrônico e de videoconferências, e de inspeção, correção, autoinspeção. As equipes da Corregedoria testaram os sistemas que estão em fase de treinamento e testes pelos usuários em ambientes controlados. Na Turma Nacional de Uniformização, foram recebidos cerca de, registro e ressalto, 31.800 incidentes de uniformização, tendo sido julgados pelo colegiado aproximadamente 11.700 incidentes no período e decididos monocraticamente pelos juízes relatores cerca de outros 1.800. Considerando o acervo e os processos novos, o presidente da TNU proferiu mais de 30.000 decisões, incluindo as que determinam a distribuição dos feitos. No Centro de Estudos Judiciários, enfatizo a realização de mais de 45 cursos de capacitação interna e externa para os servidores do Conselho e da Justiça Federal, além da ampliação dos cursos na modalidade de educação à distância do CJF, com a realização de 10 turmas para a formação de conciliadores na parte teórica em toda a Justiça Federal. Ressalto também os eventos especiais, dentre os quais o seminário Papel do STJ na Arbitragem Doméstica e Internacional, Encontro Ítalo Brasileiro, Combate à Corrupção e à Operação Mãos Limpas, Conciliação e o Novo Código de Processo Civil, Seminário Resgate da Memória da Justiça Federal, 50 anos da Lei 5.010 de 66, Workshop do Sistema Penitenciário Federal, o outro seminário, o Novo Código de Processo Civil, a primeira jornada de prevenção e solução extrajudicial de litígios e o seminário dos 50 anos do Código Tributário Nacional. Assim, apresento este relatório ao colegiado de atividades referente ao exercício de 2016 desenvolvidas nas áreas vinculadas à Corregedoria Geral, cuja íntegra está disponibilizada no sistema de sessão deste colegiado. Como voto, senhora presidente? Sim, todos tomaram conhecimento, né? Estão sem nenhuma indagação. Então, o Conselho, decisão. O Conselho tomou conhecimento do relatório apresentado pelo Sua Excelência, o Corregedor. Também de Vossa Excelência, conselheiro, o número 51 de 2015. E o 43, que vão ser julgados em conjunto. São dois? 043, então, e o 051. E o primeiro projeto de lei que cria, senhora presidente, senhoras e senhores conselheiros, criação de 4 varas com competência para as execuções penais e processos conexos dos presos recolhidos dos estabelecimentos penais federais de segurança máxima. É um processo que tramita há algum tempo aqui no Conselho. E o outro processo diz respeito à proposta de regulamentação das corregedorias judiciais das penitenciárias federais. O sistema, portanto, penitenciário federal tem por compromisso rigorosa e escorreita a aplicação das normas de execução penal em relação a processos que envolvem ou envolvam indivíduos de alta periculosidade,
presos condenados e provisórios sujeitos ao regime disciplinar diferenciado, chamado RDD, presos líderes de organizações criminosas ou que delas tenham participado de modo relevante, presos membros de quadrilha ou bando envolvido na prática reiterada de crimes violentos, presos responsáveis por ato de fuga ou grave indisciplina no sistema prisional de origem e presos que possam comprometer a ordem ou a incolumidade públicas. Portanto, revela-se inconteste que os trâmites e processamentos das execuções penais e dos processos conexos daqueles que se encontram sob medidas restritivas no âmbito desse sistema penitenciário federal de segurança máxima exigem uma condução pautada por primorosa técnica jurídica e cautelosa administração judiciária, inclusive quanto à preservação de informações sigilosas. Ademais, não obstante a periculosidade que esteja envolvida, a própria natureza dos processos relacionados à execução penal preceitua que recebam acurado andamento em respeito à dignidade da pessoa humana, uma vez que acompanham a limitação da liberdade. E que surgem assim que o projeto de lei apresentado pelos meritíssimos juízes corregedores dos presídios federais realmente pauta-se em matéria de grande relevo, na medida em que objetiva o bom funcionamento de tão estratégico sistema como é o penitenciário federal. Entretanto, penso que a conjuntura econômico-financeira brasileira atual, ao menos neste momento, impede que a proposta para que haja a criação de 4 mini-varas siga seu curso, sendo fato que a repercussão financeira que alcança, inclusive o Poder Judiciário Federal, aponta para a inafastável negativa legislativa a caso lhe seja conferida a continuidade. Por outro lado, o ideal não é a criação de uma mini-vara, mas sim da estrutura de vara normal, com a posterior realocação dos recursos humanos para outros órgãos jurisdicionais, caso se verifique algum excedente no órgão que justificou a iniciativa legislativa. Observo que a carência de recursos encontra-se sinalizada no âmbito do próprio Conselho da Justiça Federal, conforme decisão do então ministro-presidente, em 24 de setembro de 2015, exarada nos autos do procedimento administrativo tal, pela qual os processos que dispusessem sobre criação de varas federais, cargos efetivos, cargos em comissão e funções comissionadas no âmbito da Justiça Federal, de primeiro e segundo graus, deveriam ser sobrestados. Mais recentemente, Sua Excelência, a Senhora Presidente, ministra Laurita Vaz, em nova avaliação, solicitou o prosseguimento de estudos quanto à formulação de proposta de criação de cargos para a reestruturação da Justiça Federal, destacadamente no âmbito do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, conforme despacho número tal de 6 de outubro de 2016, constante dos autos supracitados. Nessa liberação, porém, não foi incluída a criação de varas federais. As manifestações das áreas técnicas competentes deste Conselho, por conseguinte, não conduzem a outra conclusão, senão a de que o momento não se revela propício para o sucesso do prosseguimento do projeto de lei em destaque. Com o objetivo de auxiliar na análise do pedido, estudos preliminares foram realizados pela Assessoria Especial de Inovação e Gestão de Informação e pela Subsecretaria de Modernização da Gestão, ambas integrantes da Secretaria de Estratégia e Governança. A assessoria, com base nos dados de relatório do Justiça em Números do ano 2016, apresentou as estatísticas de execução penal na Justiça Federal do ano 2015, dentre as quais vale ressaltar o inexpressivo, particularmente penso, percentual de 0,20% como o total de casos pendentes nessa fase judicial, de 0,21% como total de casos novos. Quando, de subsequente análise dos autos pela SUMOG, a outra assessoria de gestão, foram introduzidos dados constantes de outro procedimento administrativo, que desde 2014 também tramita neste Conselho em razão da deliberação proveniente do 5º workshop do Fórum do Sistema Penitenciário Federal. Cuida-se do processo, portanto, é o 43, instaurado para estudo de proposta de regulamentação da estrutura nas corregedorias das penitenciárias federais. No entendimento
da Secretaria de Gestão, o projeto de lei sobre deliberação poderia ceder, ao menos agora, a proposta já articulada no procedimento 43, a fim de que, ao invés da criação de 4 minivaras, com escopo específico de cuidados dos procedimentos vinculados ao estabelecimento prisional respectivo, sejam criadas para esse objetivo seções, unidades organizacionais, vinculadas às corregedorias judiciais. A propósito, transcreva a minuta revelada. E consta do voto, então, a minuta da resolução que dispõe sobre a estrutura das corregedorias judiciais das penitenciárias federais. Destaco que a Secretaria de Gestão, então, apresentou parecer respeitando a autoridade administrativa dos tribunais regionais federais, já que não houve a indicação de quantitativo de cargos e funções comissionadas. Então, cabe a cada tribunal, portanto, na seara de sua competência, estabelecer a estrutura necessária. E a opção pelas seções das corregedorias judiciais atende à urgência que o caso requer, mantendo-se a possibilidade de criação de novas varas, sobretudo no contexto que se vive hoje do sistema penitenciário federal, que, repito, funciona a contento. Por sua vez, a Secretaria de Governança e Estratégia, diante de outras observações à frente ao cenário fiscal, que exige avaliação pormenorizada de proposta de aumento de despesas, manifestou-se favoravelmente à solução que esta corregedoria também entende cabível no momento, que é a de criação de uma seção com estrutura de pessoal e funções comissionadas definidas por cada Tribunal Regional Federal, onde há presídio federal. Dentre as ponderações da Secretaria de Governança e Estratégia, vale ressaltar a notícia de que o Conselho da Justiça Federal, no Conselho, há pedidos em tramitação para a criação de mais 12 mil cargos, em sua maioria ligados a unidades judiciárias em situação de grande carência, algumas até mesmo com alto índice de congestionamento de processos e a retardar a prestação judicial. Também que o valor de 3,4 milhões seria a estimativa para atendimento ao pedido em relação às despesas de pessoal para a criação de 2 cargos de analista judiciário, 3 cargos de técnico judiciário, 1 cargo em comissão CJ3, 1 cargo em função comissionada FC5 e 3 funções comissionadas de nível FC3 em cada uma das minivaras. Que a emenda constitucional 95, de 15 de dezembro de 2016, que congela despesas no serviço público por 20 anos, acirrou as já severas restrições orçamentárias, que em dezembro de 2015, o percentual de casos pendentes na fase de execução penal representava 0,20% do total dos casos pendentes na Justiça Federal, que haveria dúvidas quanto à natureza das unidades a serem criadas, se de caráter judicial ou administrativo. Assim, nesse contexto desfavorável à ampliação de despesas no serviço público, no qual se insere a criação de varas, entendo que o projeto de lei em debate deva, por hora, ser objeto de arquivamento. Superada a questão da criação das varas, neste processo, voto pela parcial aprovação da minuta resultante do processo 043, instaurado para estudo da estrutura das corregedorias das penitenciárias federais, para que sejam criadas as unidades organizacionais para as corregedorias judiciais vinculadas à direção do foro ou à vara criminal, onde houver presídio federal, cabendo a cada tribunal definir a estrutura de cargos e funções comissionadas. O voto é pela parcial, portanto, aprovação da minuta, porque em seu artigo 2º há disposições relativas à competência, que é matéria de natureza processual inserida na reserva legal e no regimento regimental dos tribunais, portanto. Portanto, já havendo na Lei 11.671 de 2008, que trata de estabelecimentos penais federais de segurança máxima, a competência e atribuições dos juízes federais, corregedores, desnecessário constar da resolução em exame. Como voto, senhora presidente? Senhor presidente, sim, tem a palavra. Ter pedido a palavra. Senhora presidente, senhores ministros, senhores conselheiros, apenas para afirmar o apoio integral da AJUF à proposta do eminente corregedor, o ministro Mauro Campos, em razão mesmo da situação do sistema penitenciário brasileiro atualmente. Então, é preciso nós termos um cuidado especial
com essas penitenciárias e com os processos, porque há muitos incidentes a serem resolvidos, os presos são presos de altíssima periculosidade e que exigem uma dedicação não só do juiz, mas também da justiça. Portanto, eu quero aqui parabenizar o ministro e dizer que a AJUF dá o seu completo apoio à iniciativa, dando-lhes parabéns por isso. Agradeço a manifestação de Vossa Excelência. Vou passar a colher os votos no processo 51, de 2015, não é? Em que o ministro propõe, então, aqui o arquivamento do projeto de lei de criação de 4 varas federais. Como vota o ministro Benedito Gonçalves? De acordo. Ministro Raul Araújo? Arquivamos das varas. O primeiro. Criação das varas O primeiro que eu estou... esse primeiro que eu estou colocando, de acordo, né? Todos estão de acordo com essa... Senhora, eu tenho uma dúvida. São algumas dúvidas. Sim. Então, eu vou colher os votos. Então, fica, o ministro, o conselheiro Raul Araújo está de acordo. Então, conselheiro Hilton Queiroz. A dúvida que eu tenho, primeiro, minivara, qual era exatamente isso, ministro Mauro? Era uma estrutura que se criava, é um projeto já antigo, que criava uma estrutura de vara federal, de mini-vara federal, para as corregedorias regionais dos presídios. Mas vai haver execução penal nos presídios? Porque parece-me que esses presídios de segurança máxima é aqueles indivíduos que estão aprisionados, né? Sim, sim. Encarcerados no sistema estadual e, diante das peculiaridades, vão lá para os presídios. Mas há todo um processo de avaliação de acesso. E além da vara de execução penal, existe o cargo de corregedor do Presídio Federal, independentemente do juízo da execução penal da seção judiciária. O corregedor... Mas está sendo arquivado, o projeto de lei está sendo arquivado. Esse nós estamos arquivando pelo contexto todo que o país atravessa, e eu confesso a Vossa Excelência que nem fiz uma análise mais aprofundada disso, porque, como já disse o conselheiro Fialho, ou seja, a despeito de que haja um processo de execução penal a cargo de um juiz competente, o juiz corregedor do presídio, a ele cabe a árdua e competente tarefa, perigosa tarefa, de triar o acesso. Só para dar uma atenção à Vossa Excelência do que eu estou falando. Quando houve a crise do sistema penitenciário deflagrada pelo massacre que houve no Amazonas, ato contínuo, por exemplo, os senhores governadores entenderam que todo o excesso de presos que tinha no sistema penitenciário estadual teria que ser suprido pelo sistema penitenciário federal, já que nós temos vagas no sistema penitenciário federal. E o estado do Acre, por exemplo, ele tentou remeter, se não me engano, 20 ou 30 presos de lá, sem nenhum critério objetivo, como a própria lei traça. Isso foi indeferido pelo juiz corregedor dos presídios da 5ª Região, Mossoró, o doutor Walter Nunes, inclusive presidiu a honrada AJUF. Paz de Vossa Excelência, Sua Excelência sofreu uma representação. E eu tive de fazer uma pequena intervenção nesse procedimento, era nas férias, para esclarecer o governador do estado do Acre de que, efetivamente, não funcionava dessa forma e que o juiz corregedor do presídio tinha, por necessidade, seguir balizas legais a impedir que o vírus, que já está inoculado e, lamentavelmente, tornou cancerígeno todo o sistema penitenciário estadual ou nacional, não será inoculado no sistema penitenciário federal, que funciona a contento. Eu dou um outro registro de ordem disciplinar a Vossas Excelências para saber do rigor como isso é tratado pelos juízes corregedores. A primeira sessão de Direito Público do STJ, ela confirmou, há um mês atrás, a punição com a pena de demissão de um agente penitenciário que teve um contato com um preso e entregou uma barra de chocolate. Isso esse o rigor em do trato. Presídio federal. Sim, esse é o rigor do trato no sistema penitenciário federal em presídios. Senhora ministra, eu estou esclarecido, porque, pelo que me parece, com essa deliberação das corregedorias e uma especialização do corregedor de presídios, aí a coisa
se resolve administrativamente. Sim, mas Não há é necessidade. o segundo processo. Por hora, né, diante, poderia até, mais na frente, nesses presídios federais, fazer essa criação dessas varas mesmo, com competência para execução penal. Para execução Porque só penal, nos é. presídios federais, né, de segurança máxima, é que tem essa particularidade de atuação, não é, a execução fica a cargo mesmo da Justiça Federal. Senhora presidente, uma chega a mais. Tem toda a pertinência que vocês acabam de falar. Estamos arquivando por hora este fato. E por que digo isso? Porque há estudos, sim, encaminhados junto ao Ministério da Justiça, através do Departamento Nacional de Sistema Penitenciário Federal, que visa a construção de vários outros presídios que ficariam sob a administração da União Federal, mas que não se confundiriam com estes que nós temos hoje, de RDD, mas sim o geral, ou seja, o excesso de preso dos estaduais seria carreado para um sistema penitenciário os perigosos, federal. Né? Em havendo isto, se a lei não for alterada para explicar de quem será a execução penal dos serviços federais, se fica no âmbito do estadual ou se retorna para o federal, nós teremos que reanalisar a possibilidade de criação, não de minivara, mas de varas de execução específicas para esses presídios que eventualmente possam vir a ser instalados no Brasil. Senhora ministra, Vocês então acompanham, Vossa Excelência? não, aí, se houver a estrutura realmente da execução penal, se justifica perfeitamente. Agora, em termos da resolução, essas funções comissionadas... Não, isso é no outro processo, Excelência. Eu estou colhendo esse aqui agora. Só esse rapidinho. agora, porque o problema é o outro, é o outro. criar Sim. função nessa escassez de Vossa Excelência, então, nesse 51, acompanha o relator. Parece que o arquivamento é unânime. O arquivamento do projeto de lei parece que não há... Não há problema. Então, tá. Então, fica a decisão arquivado, não é? O projeto de lei, os termos do voto do relator. Decidiu arquivar no termo do voto do relator. Agora, o 43, Sua Excelência está votando pela aprovação parcial, não é? Da minuta de resolução. Essa sim tem a criação, não é? Eu indago. Mas todos estão de acordo. Há esclarecimentos que os presidentes, conselheiros presidentes querem. Exato. Nós estamos falando do 51? Agora o 43. Agora o 43. O outro já foi proclamado o resultado. O 51 está tudo bem. A minha preocupação também é a forma de criação dessas funções e a falta de servidores. Hoje nós estamos com um problema muito sério, eu acho que são todos os regionais, mas eu falo pela terceira região, muitos servidores são antigos e estão se aposentando, e eu não tenho forma de substituí-los, não tenho possibilidade. Nessa situação, eu não tenho funcionários para estruturar uma unidade ou uma seção para essa finalidade. Sim. E muito menos funções também, porque hoje, infelizmente, nós temos uma série de comissões que são impostas pelo CNJ que me levam a pegar funcionários para tratar dessas comissões. E a eles eu, muitas vezes, tenho que dar funções. Nisso, me faltam funções para outras situações, outras eu atividades. Acho que um dos presidentes dos tribunais é que tem também esse conhecimento de cada um, tem assim as suas dificuldades. Não queria pedir vista para nós. Eu não peço vista porque é a minha última sessão, aí não teria como trazer. Mas, se a senhora me permitir um rápido esclarecimento... Não, Vossa Excelência tem toda, é só para como está... Eu falarei em seguida, senhora presidente. O grande problema é que o cobertor é curto. Né? Exatamente. Nós temos aqui no CJF projetos de lei de criação de cargos altamente estratégicos, como na área de tecnologia da informação. Temos projeto de lei para a criação de cargos nas turmas recursais. Temos projeto de lei para a criação de cargos nas corregedorias. Temos projeto de lei, deve ter vários, acho que da própria estrutura do Conselho. Então, a situação hoje
é realmente preocupante, sobretudo pelo aspecto que a presidente Cecília Marcondes mencionou. Está havendo um grande número de aposentadorias sem a possibilidade de reposição da força de trabalho, além dos inúmeros comitês de gestão estratégica, comitê de saúde, comitê de... tanto comitê e comissão que a gente não tem como prover essas unidades, né? E o sistema hoje funciona da seguinte forma: nos locais onde tem presídio federal, no caso da 5ª Região, o Rio Grande do Norte, o presídio é sediado em Mossoró, e o juiz corregedor fica por uma opção política do tribunal, sediado em Natal, até por uma questão de segurança. Na cidade pequena, o juiz fica muito mais vulnerável e visível. Então, a corregedoria funciona na capital com uma estrutura mínima. Foram deslocadas seções da estrutura da própria seção judiciária do Rio Grande do Norte para esse apoio administrativo, a par da vara de execução penal, que é outra coisa, né? A vara de execução penal tem a sua estrutura, né? E a corregedoria tem a sua estrutura. No Rio Grande do Norte foi criado, inclusive, um grupo de operações especiais para o apoio de segurança ao juiz nas visitas, que ela impõe que haja visita mensal ao presídio de Mossoró. Então, há a equipe de segurança que acompanha o magistrado. Então, dentro das nossos parcos recursos, dos nossos parcas possibilidades, estamos tentando, na medida do possível, prover essa corregedoria de uma estrutura necessária ao funcionamento, né? Talvez uma estrutura mais alargada, nós não teríamos condições de atender no momento. Até porque o quadro do tribunal é diferente do quadro das seções judiciárias. É a lei que cria hoje as funções e as CJs, né? Então, nós teríamos de deslocar dentro do quadro da própria seção judiciária. Presidente, o que já permitiu uma parte? Pois não, ministro, claro. O teor do item 2 da resolução fala em a criação de unidade organizacional vinculada à direção do foro ou à vara criminal, está destinada a desenvolver atividades relativas a procedimentos judiciais e administrativos do estabelecimento prisional federal. Vossa Excelência já fez isso? Já. Então, Vossa Excelência está dentro da proposta de resolução. O problema... Veja só, o problema que está sendo aventado aqui, eu acho que ele é potencial. Uhum. Eu penso que ele é potencial. Deixa-me tentar esclarecer Vossa Excelência sobre os eminentes gestores que possuem presídio. Eu acho que o Rio de Janeiro é o único que não possui isso. A quarta tem a Paraná, né? 2, né? São 2. São 2, um só. Bem, o que está se propondo aqui é exatamente, e eu devo registrar, como modelo do que já foi feito na 5ª Região. É essa a situação, porque até mesmo a situação de segurança do magistrado, a mim, ela é capenga, e eu já estou resolvendo isso agora. Por quê? Porque é inadmissível que um magistrado que seja o responsável, notem bem, pelo acesso ou pela negativa de acesso de lideranças do crime organizado, muitas vezes transnacional, a ele seja reservado um carro blindado para ir ao presídio nessa única visita que ele faz lá. Ou seja, quando ele tinha que ter uma estrutura de segurança permanente. Uhum. Eu abro um parênteses que nós estamos já vamos iniciar agora, e os tribunais regionais federais vão receber ofício nosso, para que indique os servidores, já que nós já estamos montando um treinamento específico junto ao Exército com tratamento de dignitários, que é um curso específico para a segurança de magistrados agora. Mas, a par disso, o Ministério da Justiça já acordou comigo e vamos conveniar, senhora presidente, para a aquisição dos veículos blindados para os magistrados, já que o DEPEN já comprou para os diretores dos presídios federais. E o DEPEN vai fornecer agora para os juízes federais, para que eles permanentemente estejam abrigados e resguardados no desenvolvimento do seu ministério. Mas, voltando à resolução, senhora presidente e senhores conselheiros, eu esclareço, eminentes presidentes, que a situação que nós temos aqui é potencial. O que eu sugiro, senhora presidente, aqui, se for do agrado da concordância dos eminentes conselheiros, é incluir mais um artigo aqui na resolução, a dizer que caberá à Corregedoria Geral da Justiça Federal, ou seja, a mim, em entendimento com os presidentes dos tribunais, avaliar a plausibilidade da instalação ou criação de cargos, porque
Veja, eu volto a dizer, o que o conselheiro Rogério Fiore acaba de dizer, Vossa Excelência já está enquadrado na resolução. E pode... Totalmente. Não, sim, mas algo já foi feito. Isso, Algo já foi feito. exato. Algo já foi feito. Agora, a par disso, é para isso que existem as inspeções nos tribunais, para verificar e diagnosticar eventuais gargalos administrativos que estejam ocorrendo nos tribunais e que possam, quem sabe, salvaguardar um número razoável de servidores que estariam colocados em situação não condizente com a necessidade da prestação judicional. Agora, a minha preocupação não é em grandes estruturas, até porque isso é muito sazonal. Não há um fluxo, como eu acabei de revelar aqui, nós temos vagas no sistema penitenciário federal, prisional. Entendeu? Então, são estanques, essas ondas de necessidade do magistrado. De forma que eu não iria dar um voto contraditório, já que no primeiro eu estou explicando da desnecessidade da implantação das varas, ou mini-varas, como queira, e no segundo, de uma forma subreptícia, digamos assim, criar uma estrutura tão semelhante quanto aquela que existe. O que os senhores magistrados expuseram é que, dentro do munus público que já desenvolvem atualmente nas suas varas, eles necessitariam de uma ampliação, por menor que seja, para fazer frente a essa demanda extraordinária que eles possuem. É este o ponto de vista da Corregedoria com o voto que eu trago, senhora presidente. Bom, vamos seguir, então, aqui na votação. O conselheiro, então, Benedito Gonçalves. Com o relator. Com o relator. Raul Araújo. Hilton Queiroz, já. Senhora presidente, eu vou pedir vista desse Perdão. processo. É Eu vou difícil. pedir, peço Sim, vista, né? sim. Então, proclamo o resultado parcial. Prosseguindo aqui no julgamento, não é? Após o voto dos conselheiros Benedito Gonçalves, Raul Araújo, acompanhando o conselheiro corregedor, pela aprovação da minuta de resolução apresentada em seu voto, pediu vista o conselheiro Hilton Queiroz. Aguardo Senhora os presidente, demais. pela ordem, se o ministro Mauro, o nosso corregedor, fizer até aquele... Vossa Excelência sugeriu colocar um artigo, uma coisa. Se Vossa Excelência colocar, até facilita para o nosso trabalho uma definição. Então, eu agradeço. Agradeço, Vossa Excelência. Ajuda. Conselheiro Humberto Martins, da relatoria de Vossa Excelência, o processo 03/2016. É uma consulta, né? Conselheiro? Formulada pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, acerca da aplicabilidade do parágrafo 1º do artigo 13 da Resolução do Conselho da Justiça Federal número 2/2008, no que concerne a concessão de auxílio reclusão a dependentes de servidor do quadro efetivo da Justiça Federal em face do entendimento do STJ, consubstanciado em 2 acordos, no agravo regimental no REF 1.510.425 do Rio de Janeiro e no REF 1.421.533 Paraíba. Então, eu posso apresentar o voto, presidente? Eu dei só o assunto, né, Vossa Excelência? Só para adiantar a redação de Vossa Excelência. Eu apresentei, presidente, o voto que está devidamente disponibilizado. Se for necessário, eu faço a leitura do voto. Eu vou fazer a leitura da emenda. Eu digo o seguinte: administrativo, auxílio reclusão, resolução Conselho da Justiça Federal 02/2008. Recurso especial 1.421.533 Paraíba e agravo regimental no recurso especial
R$ 1.510.425 de janeiro. Pendência de recurso extraordinário, sobrestamento. Item 1. Trata-se de consulta acerca da necessidade de alteração do parágrafo 1º do artigo 33 da Resolução do Conselho da Justiça Federal, que dispõe, abre aspas, parágrafo 1º, até que venha a ser publicada a lei que disciplina o acesso ao auxílio-reclusão para os servidores, segurados e seus dependentes, esse benefício será concedido na forma estabelecida pelo artigo 13 da Emenda Constitucional 20, de 1998. 2. Ao apreciar a questão relativa à aplicabilidade da limitação do artigo 13 da Emenda Constitucional 20, de 98, aos servidores regidos pela Lei 81.12/91, o STJ, em 2 precedentes já citados, entendeu não haver antinomia, já que o limitador criado pela emenda somente seria aplicável aos servidores regidos pelo regime seletista. 3. A questão ainda pende de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, estando o RE 855.441 concluso para o relator. O relator é o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, que nós temos que aguardar, inclusive, a decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, em razão de recurso extraordinário no tocante a essa matéria. E eu digo no item 4, diante das circunstâncias do caso, que envolve interpretação conforme de uma emenda constitucional e tendo em conta os limites da atuação administrativa, é prudente aguardar a decisão do STF acerca da matéria, tal como decidido pelo Conselho de Administração do STJ quanto a seus servidores. Nestas condições, eu voto provisoriamente, mas no caso em tela, pelo sobrestamento da consulta até decisão do recurso extraordinário 851.441 da relatoria do eminentíssimo ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux. É como pensa, é como vota. O eminente conselheiro vota pelo sobrestamento, não é? Desta consulta, como vota o conselheiro Mauro Campos? Não, sobrestando, né? Sobrestando. Até decisão Verdade. do Supremo Todos Tribunal estão de Federal. acordo com o sobrestamento? Proclamo, então, o resultado. O Conselho, por unanimidade de votos, decidiu sobrestar o processo até a decisão final do Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 855441, tudo nos termos do voto do relator. Agora nós temos um pedido de vista no processo 29 de 2013. E o pedido de vista foi feito pelo Benedito Gonçalves, conselheiro Benedito Gonçalves. Vossa Excelência tem a palavra. Sim, presidente. Estamos tratando da proposta de alteração da Resolução 130 de 2010, que disciplina a concessão de férias magistrados no âmbito deste Conselho e também do Federal, primeiro e segundo grau. Antecipadamente, o voto foi disponibilizado. Eu pedi no vênio o relator e aqueles que acompanharam, eu estou com a divergência. E faço a leitura de modo sintético. As hipóteses de suspensão de férias são previstas nos incisos 3º, artigo 9º, da Resolução 130, e são as mesmas definidas para as demais categorias de servidores públicos. Testar ocorrendo situação prevista no inciso em questão, o magistrado fará jus à suspensão desse período, que voltará a ser computada tão logo cesse o fato motivador da suspensão. Logo, a ressoa não haver controvérsia quanto a esse ponto. Por um lado, a possibilidade de haver acumulação de férias está prevista no artigo 67, parágrafo 1º da LOMAN, o qual assina que as férias individuais somente podem acumular-se por imperiosa unidade de serviço e pelo máximo 2 meses. Por outro lado, também o CNJ permite serem indenizadas as férias não gozadas, tanto assim que editou a resolução
133 de 2011. Diante disso, não restam dúvidas acerca da legalidade da acumulação de férias e de sua conversão em pecúnia. Todavia, conforme alertado pelos órgãos desse Conselho, os órgãos técnicos, hoje definir com mais clareza o conceito de férias acumuladas, em que quais hipóteses ocorre a absoluta necessidade de serviço. E nesse ponto, como bem salientado pelo senhor conselheiro Fialho, aspas, os períodos de férias acumulados por necessidade de serviço somente podem ser usufruídos in natura no prazo de 2 anos, após o que o gozo não se torna mais possível, dando margem à postulação de indenização, fecha aspas. A raça de Sua Excelência encontra escola no artigo 10 da normativa do CNJ, que dispõe que as férias podem ser acumuladas até o máximo de 2 períodos, em caso de serviço, reconhecida pelo titular da unidade do órgão do servidor, deve ser totalmente gozada até o término do período aquisitivo subsequente, sob pena de perda de tal direito. Diante disso, põe fim à controvérsia a nova redação do artigo 16, tradução 130, proposta pelo conselheiro Fialho, nos seguintes termos, aspas, é devida magistralização de férias não gozadas, professores de serviço, após o acúmulo de 2 períodos de 30 dias, e desde que não tenham sido usufruídos, até o término do período aquisitivo subsequente, fecha aspas. Quando aquisições em que se presume a existência de serviço, previsto o parágrafo 1º do artigo 6, instrução 130, tem que a proposta apresentada pelo conselheiro Fialho atende de modo adequado aos seus desígnios, isto porque o rol de exceções não se revela tão alargado como pretendia a JUF, mas contém as hipóteses em que, sabidamente, a de serviço se faz presente. Nesse ponto, devo expor também que tem adiro aos acréscimos que fez Sua Excelência oralmente na sessão do dia 20/2, a sessão anterior, aqui botei 22 mesmo, para incluir no rol e textilha o governador de juizados especiais e o juiz corregedor dos peritos federais. Por fim, também entendo ser necessária a alteração do parágrafo 3º do artigo 3º do 130, para que seja inserida a obrigatoriedade de fruição do período de férias previamente marcado. Deverá, após marcada as férias, aplicação da escala, o magistrado está automaticamente obrigado a guardar as férias, e não só irá fazer por meio de especialização do corregedor ou presidente do tribunal. Com essas breves considerações, eu estou acompanhando inteiramente o voto do conselheiro Fialho. Vossa Excelência, então, acompanha o voto divergente. Como vota o conselheiro Raul Araújo? Senhora presidente, eu participo desses julgamentos porque não conheço o voto do relator. Vossa Excelência participa do julgamento. Então, peço vista para me inteirar. Vossa Excelência pede vista? Então, prosseguindo no julgamento, proclamar o resultado parcial. Após o voto do conselheiro Benedito Gonçalves, acompanhando a divergência, pediu vista o conselheiro Raul Araújo e... Acho que é o último a votar, não? Aguarda votar o Paul Eric e a presidência. Paul Eric... Tá bem. Presidente, peço a palavra a Vossa Excelência. Peço a palavra. Sim, tem a palavra. Senhor presidente, eu vou pedir vênias a Vossa Excelência e aos eminentes conselheiros para me retirar, já que nós vamos dar por aberto, abrir daqui a pouco a inspeção na primeira região, e esse pedido de licença para me retirar, com certeza será subscrito também pelo inspecionando, que é o eminente conselheiro, presidente do Tribunal Regional da Primeira Região. E também pelo representante da OAB, que estará presente. Da OAB, que estará presente também. E, portanto, antes de retirar, senhor presidente, eu quero deixar aqui registrado patentemente o reconhecimento da Corregedoria Geral da Justiça Federal pelo excepcional trabalho de Sua Excelência, o eminente conselheiro Rogério Fialho, nesta sentada, me parece que é a última sentada, neste colegiado, já que hoje é a sua última presença, né, no colegiado como presidente, mas registrando que, como só ia também do Poérico, como só ia acontecer, tanto com Sua Excelência, o eminente conselheiro Rogério Fialho, como o desembargador e conselheiro também Poérico,
Em nada destoa a postura de Suas Excelências diante da brilhante carreira com que se houveram até aqui na magistratura federal, e tenho certeza é apenas mais um patamar superado por Vossas Excelências. E eu deixo aqui o registro, então, os cumprimentos da Corregedoria Geral e peço licença a Vossas Excelências. Ministro Mauro, senhora presidente, 2 segundos. Se Vossa Excelência concordar, que eu vou fazer aqui uma proposta de seja colocado nos assentos funcionais, senhora presidente, porque também a última sessão em que o juiz federal, doutor Márcio Luiz Coelho de Freitas, está completando 4 anos, 2 anos ele ficou auxiliando a presidência, o ministro Fischer, e depois ficou me acompanhando. E com desenvoltura, um grande trabalho, tanto como juiz auxiliar junto ao nosso gabinete, como também me auxiliando junto ao Conselho da Justiça Federal. Então, eu pediria que constasse nos seus assentamentos funcionais as anotações de elogios pela qualidade, pela desenvoltura e, sobretudo, pelo desempenho, grande desempenho funcional do doutor Márcio Luiz Coelho de Freitas, que ficou 4 anos à disposição do STJ, não permanece mais, senhora presidente, porque é inclusive em razão da resolução, não é? Então, mas quero que seja enaltecido, senhor presidente também da JUF, no brilhante trabalho que os juízes federais, quando estão à disposição do STJ, desempenham com qualidade, com competência, com desenvoltura e, sobretudo, com ética e lealdade àqueles que eles assistem. Senhora presidente, eu queria que fosse devidamente assim aprovado, se todos entenderem. Serão registradas as palavras de Vossa Excelência. Eu estou de acordo, senhora presidente. Tem autorização, Vossa Excelência, para... Você não vai perder esse horário. Eu estou de acordo, eu tenho realçando que esse brilhantismo todo da atividade jurisdicional do doutor Márcio, também administrativa, em apoio ao ministro Humberto Martins, tem razão de ser. Sua Excelência foi membro do Ministério do Amazonas. E dizer que, inclusive, o senhor corregedor foi indicação de Vossa Excelência. Grande indicação de Vossa Excelência. E as palavras de Vossa Excelência quanto aos 2 desembargadores que se afastam serão também registradas. Eu só indago, antes de proclamar o resultado, se o conselheiro Paul Hélio, como é a última sessão, se Vossa Excelência... Não são as palavras, com relação ao julgamento do processo 29. Vossa Excelência... Vossa Excelência... Tá. Então, proclamo, fica o resultado parcial que pediu vista o conselheiro Raul Araújo, aguardo os demais. Sim. Está aqui, agora é para o senhor. Está certo. Isso aqui é... Tá, o que falta agora? Liga aí, meu tesoureiro, que eu chamo de presidente. A moda pegar, viu? Tá. A sessão da 4. Boa sorte lá na corregedoria. Bom, não temos mais processos a serem julgados. Eu só gostaria de fazer... Temos alguns lembretes. E, primeiro, confirmando a data da nossa próxima sessão, que será no dia 24 de abril, segunda-feira, às 14 horas, na sede do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em São Paulo. Então, no dia 24 de abril. Agora, tem uma outra proposição, que nós temos a próxima sessão do mês de maio, e em princípio, a minha vontade é que ela pudesse ser realizada na 2ª região. Mas hoje nós temos sempre que pensarmos em diminuição de despesa. E como no mês de maio vai haver uma inspeção a ser realizada pela Corregedoria no âmbito do Tribunal da 4ª Região, então eu estou propondo já de fazer a nossa sessão, então, no mês de maio, lá na 4ª Região, no Tribunal Regional Federal,
da 4ª região, até porque já irá o corregedor com seu assistente aí, sua assessoria, e fica mais em conta para o Conselho da Justiça Federal. Teria que dia? 29, segunda-feira, às 14 horas, na sede do tribunal. 29 de maio. 29 de maio. 14 horas. Às 14 horas. Obrigado pela especial deferência, senhora presidente. E o da 3ª região também às 14 horas. Então, tudo 14. Bom, gente, agora também nós, como já foi dito pelo nosso corregedor, chega ao final o mandato de 2 dos nossos desembargadores. E, então... Senhora presidente, para que eu não seja indelicado falando depois de Vossa Excelência, eu pediria para já me manifestar a respeito da saída dos 2 desembargadores. Sim, tem a palavra, tem a palavra. Obrigado. Senhora presidente, senhores ministros, senhores conselheiros, eu gostaria aqui, em nome da AJUF, de desejar sucesso aos desembargadores Rogério Fialho e ao desembargador Paul Eric nos novos desafios que eles irão travar daqui para frente. Nós tivemos uma relação muito boa, amistosa, cordial, tanto com o desembargador Paul Eric quanto o desembargador Rogério Fialho nessas sessões que nós tivemos aqui no Conselho da Justiça Federal. E eu gostaria de registrar, de fato, para nós juízes federais, o Conselho ele tem uma importância muito grande, porque o Conselho é quem determina, em última análise, a execução orçamentária e financeira da Justiça Federal. E o Conselho é quem dá o norte da atuação da Justiça Federal. Então, quando nós vemos aqui a participação de 2 desembargadores da Justiça Federal, desempenhando os seus cargos, preocupados com a administração da Justiça, como foi tanto o desembargador Rogério Fialho quanto o desembargador Paul Eric, para nós, juízes federais, é uma satisfação muito grande. E eu queria também dizer que o Conselho da Justiça Federal ele tem se aproximado dos juízes federais. Isso é uma constatação de fato. O Conselho, agora na administração de Vossa Excelência, ministra Laurita, tem se aproximado porque o Conselho tem transmitido as suas sessões pela internet, o Conselho tem sido transparente na distribuição dos processos e o Conselho tem sido aberto à participação dos juízes federais. É tanto que eu também aproveito a oportunidade para elogiar os senhores ministros do STJ que têm convocado os juízes federais para o auxílio. Agora mesmo, o ministro Humberto Martins faz referência elogiosas ao nosso colega Márcio Luiz Coelho de Freitas, que durante 4 anos esteve à disposição aqui do STJ e também do Conselho da Justiça Federal. Para nós é um motivo de muito orgulho nós termos os juízes federais trabalhando com os ministros do STJ, ou seja, dando a sua colaboração. Nós temos também o exemplo do juiz federal Savares, que foi secretário-geral do Conselho. Temos agora o nosso colega juiz federal Cleberson Rocha, também secretário-geral do Conselho. Então, tudo isso faz com que o Conselho cada dia mais se legitime na carreira. E é justamente isso que nós queremos, é isso que os juízes federais querem. Os juízes federais querem um Conselho da Justiça Federal próximo a eles,
próximo a eles. Um conselho que ouça, sinta as angústias que os juízes federais têm no seu dia a dia, que é um trabalho penoso, é um trabalho dedicado. Nós sabemos que os juízes se dedicam. Há muitos juízes com a sobrecarga de trabalho, juízes que têm com mais de 2.000 processos distribuídos anualmente em suas varas, tem que conceder liminares, é o caso dos juízes federais aqui de Brasília, que é preciso que nós pensemos efetivamente, que, claro que imaginando também, levando em conta a situação orçamentária e financeira, mas a solução das varas cíveis aqui de Brasília, que também estão abarrotadas. Então, desembargador Fialho, nós queremos desejar a Vossa Excelência e agradecer a convivência nesses dias aqui que nós tivemos no Conselho da Justiça Federal. Também, da mesma maneira, o desembargador federal ou Eric, ambos com todos os qualificativos para o exercício dos cargos. E também parabenizar o nosso colega Márcio Luiz Coelho de Freitas, que retorna à jurisdição depois de prestar um grande serviço ao Conselho da Justiça Federal. Muito obrigado, ministro. Agradeço ao presidente, né, da JUF, doutor Roberto Carvalho Veloso, que é tão sensível, tão prestimoso, e que é até bom falar em primeiro lugar, antes da presidência, para dar mais luz à presidência. Então, antes de finalizarmos a nossa sessão, eu quero também dizer, como já disse, esclarecer, que é a última sessão dos eminentes conselheiros, o Eric, não é? Que é o presidente, desembargador-presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, e Rogério Fialho Moreira, não é? Que participa, então, pela última vez, como membros deste conselho. Então, é um momento propício para agradecer, para que essa presidência agradeça essa valiosa contribuição prestada por suas excelências, e quero, então, render uma sincera homenagem não só da presidência, mas de todo o colegiado, dos servidores, a esses dois respeitáveis conselheiros. Em primeiro lugar, eu ressalto a maneira sempre diligente e prestimosa com que o desembargador federal, Paul Eric, atuou neste colegiado, proferindo votos bem fundamentados, muito deles de grande valia, de grande substanciosidade para a nossa instituição, com uma participação sempre permeada, com um notório comprometimento com relação aos temas aqui discutidos. Vossa Excelência, como juiz federal de carreira, deve estar ciente da enorme relevância que a atuação deste Conselho tem para os órgãos da Justiça Federal. Isso foi bem ressaltado aqui pelo presidente da JUF. E isso certamente passa a ser um motivo de orgulho em sua carreira. Da mesma forma, o desembargador Rogério Fialho teve uma participação exemplar, ao demonstrar todo o tempo um profundo também conhecimento e uma genuína preocupação com os interesses da Justiça Federal. Sua Excelência, além de ser um juiz federal de carreira, em uma das sessões desse colegiado, por ocasião do Dia do Servidor, quando solicitou, inclusive, que seu pronunciamento constasse em ata, enfatizou que teve a honra de iniciar sua carreira como servidor público, cujo ingresso se deu no primeiro concurso a ser realizado pelo Tribunal Regional Federal
da Quinta Região. Estou certa de que sua passagem, assim, até por este exemplo, não é, iniciou sua carreira como servidor público e aqui hoje está, não é, como conselheiro, presidente de um tribunal, assim, dando assim, um exemplo, não é, para todos, normalmente aqueles que estão no início da carreira, não é, de que a pessoa inicia, às vezes, um cargo, né, pequeno, e depois, não é, tem uma louvável trajetória profissional no futuro. Isso se faz com bastante dedicação, bastante empenho, e é um exemplo, na verdade, aqui para todos os nossos servidores aqui da casa. E sabe, futuramente, não é, estarão também, não é, nesta condição que está o nosso presidente. Eu quero também aproveitar o ensejo para tecer um elogio ao Tribunal Regional Federal da Quinta Região, até porque ele foi o tribunal que teve a oportunidade de receber os integrantes deste conselho por várias vezes. 2 vezes na minha não é? gestão. Por várias vezes. Era uma coisa que eu disse assim, vamos para outra região, porque foi realmente o Tribunal da Quinta Região, até porque teve a oportunidade de ter um presidente daquela região, então eles teve eu digo até uma honra de receber lá os integrantes deste conselho. E eu quero agradecer essa forma tão gentil, tão acolhedora que a Quinta Região, o tribunal teve sempre conosco quando passávamos ou estávamos naquela capital do estado. E volto a dizer que durante a permanência de Sua Excelência, tanto Poeri como Rogério Fialho, neste colegiado, os estimados conselheiros nos deram a oportunidade de conhecer de perto, não apenas a diligência, o zelo com que conduziram os seus trabalhos, mas também o caráter ilibado de Suas Excelências. Isso é muito importante. Então, em nome do colegiado, eu agradeço, em meu nome, em nome do colegiado, em nome de todos nós, o empenho com que tiveram no cumprimento de suas missões neste órgão. Indubitavelmente, ambos deixam um precioso legado. E também deixa marcas. Eu como sou uma pessoa muito que tem essa preocupação da gente, quando deixa uma atividade, deixar boas marcas nos corações das pessoas. Isso que é importante. Eu gosto muito de lembrar sempre a nossa foi poetisa goiana, que a gente nunca esquece, saudosa poetisa goiana, Cora Coralina. O importante na vida ela até diz assim, não é importante a gente viver muito. Vamos imaginar assim, não é importante viver muito, viver pouco. O importante na vida é a gente ter essa oportunidade de tocar o coração das pessoas. E a gente toca assim na maneira simples de ser, não é? De estar com as pessoas, de cumprimentar as pessoas. Às vezes um simples cumprimento é importante para aquela pessoa que a gente passa por ela, principalmente quando aquela pessoa é uma pessoa mais simples, não é? Então, os dois, né, eu vejo isso, essa forma de ser, de conduzir, de simplicidade, isso para mim é muito importante. Então, agradeço aos dois e sempre, como digo, como pessoa de fé que sou, né, que Deus os abençoe, lhes proporcione muita saúde, entusiasmo, né, mais ainda dedicação para que Vossas Excelências continuem suas trajetórias profissionais e
pessoais, vida realmente, né? Não é só profissional, que é importante para nós, que tenham também vida familiar, vida pessoal, muito feliz. E eu até tinha anotado aqui, sabendo aqui na última hora que passaram aqui, mas eu quero convidar, primeiramente, o conselheiro, aqui pela ordem, o conselheiro Raul Araújo, para então entregar ao desembargador federal Paul Eric uma placa em sua homenagem, uma placa nossa em homenagem à conselheira. Muito bom. Conselheiro desembargador Paul Eric, eu vou passar para você essa placa que representa as nossas melhores homenagens à brilhante atuação de Vossa Excelência no colegiado. Parabéns. E quero convidar o conselheiro Humberto Martins, nosso vice-presidente do STJ e deste conselho, para entregar ao desembargador federal Rogério Fialho também uma placa, uma simples placa, né, mas é uma homenagem nossa ao conselheiro. Conselheiro Rogério, em nome da presidência deste conselho, nós apresentamos a seguinte exortação: a homenagem do Conselho da Justiça Federal pelos relevantes serviços prestados durante o mandato de Vossa Excelência como conselheiro no período de setembro de 2015 a março de 2017. Brasília, março de 2017. Em nome do Conselho, meus parabéns e muita saúde. Muito obrigado. Agradeço, ministro Humberto. E, por último, essa presidência associa as palavras do ministro Humberto Martins na despedida e agradecimento ao juiz federal Márcio Luiz Coelho de Freitas, não é? Que foi juiz federal aqui, ou ainda é juiz federal aqui, assessor da Corregedoria. E o eminente conselheiro ressaltou as qualidades do doutor Márcio, não é? Dizendo, até trabalhou também com Vossa Excelência? Trabalhou comigo. Não, trabalhou também com Vossa Excelência, enaltecendo a competência dele, diligência, enfim, em que se trata de um grande trabalho, que foi demonstrado um grande trabalho desenvolvido pelo digno magistrado. Os cumprimentos também da presidência, e como nós não temos mais nada a tratar... sim, doutor. Não sei se desbardou um pouco. Não, pode ser, depois eu falo. Senhora presidente, senhores conselheiros, eu gostaria de agradecer, muito sensibilizado, as palavras, não só do ministro Mauro Campbell, corregedor-geral, mas do presidente da AJUF, Roberto Veloso, e as palavras muito gentis e até poéticas de Vossa Excelência. Para mim, foi uma honra muito grande integrar esse Conselho da Justiça Federal. Gostaria também de deixar registrados os agradecimentos da 5ª Região ao então presidente, ministro Francisco Falcão, que sempre teve as maiores atenções com a nossa região, e agradecer a cada um dos senhores, ao ministro Humberto, o vice-presidente, ao ministro Mauro Campbell e ao seu antecessor, o ministro Og, ministro Benedito, ministro Raul, e a todos os presidentes que compõem esse tribunal.
E agradecer especialmente ao presidente Penteado pela sessão do Sistema SEI, que vai possibilitar a modernização da nossa gestão administrativa na 5ª Região. Né? Com a JUF, tivemos uma relação muito próxima e proveitosa, acredito. E deixar registrado a coragem da ministra Laurita durante o período de administração em que aqui estivemos. Sua Excelência demonstrou muita sensibilidade e coragem ao autorizar o repasse das verbas para o pagamento dos passivos dos servidores e magistrados no final do ano passado. Demonstrou que é uma grande gestora preocupada com a melhoria dos serviços prestados à Justiça Federal. E agradecer a parte administrativa aqui do Conselho. Deixo registrados os agradecimentos ao doutor José Savares, que sempre muito prestativo com os assuntos da 5ª Região, sucedido pelo doutor Kleberson, que também tem demonstrado grande preocupação com a gestão da Justiça Federal. E a nossa doutora Eva Maria Ferreira Barros, a quem incomodo desde os tempos em que exercia a direção do Fórum da Paraíba por muitos mandatos. Então, eu sou conhecido como uma pessoa que pede muito, mas pede para o bem da Justiça Federal. Então, há muitos anos que eu incomodo a doutora Eva. E pedi desculpas pelas vezes em que falei demais. O ministro Falcão reclamava que em tudo eu tinha de dar opinião, né? Então, é a minha característica. Eu sou muito preocupado com as coisas da justiça e, dentro das minhas limitações, eu procuro dar alguma colaboração para o aperfeiçoamento deste importante órgão para a democracia brasileira. E só mencionando, eu estou na Justiça Federal, entrei como servidor em 89, mas era estagiário desde 86. Então, estou há mais de 30 anos aqui na Justiça Federal e pretendo passar outros tantos ainda. Então, agradeço imensamente para um ex-estagiário, um ex-servidor. É muito importante ter participado deste conselho. Muito obrigado. Senhora presidente, eminentes pares, servidores. Agradeço à ministra Laurita Vaz as gentis palavras, ao juiz Veloso, representante da JUF, ao ministro Campbell e aos demais ministros aqui presentes. Hoje é a minha última participação neste conselho. Quero agradecer as lições e os ensinamentos valiosos que recebi, bem como a deferência como sempre fui tratado. Apresento as minhas eventuais escusas sobre posições inadequadas que foram externadas, porém sempre em defesa da magistratura federal e seus servidores. E aqui eu vou fazer coro com o desembargador Fialho, lembrando também aqui a ministra Laurita Vaz. Eu também tive origem lá no início da Justiça da União. Eu fui oficial de justiça. Então, realmente, para mim é uma honra ter chegado a esse patamar, presidente e membro do Conselho. Muito obrigado. Desejo que, com a ajuda de Deus, este colegiado continue a iluminar os caminhos da Justiça Federal. É o meu sentimento primário. Muito obrigado. Todas as palavras, né, serão registradas aqui nos anais do Conselho da Justiça Federal. Está encerrada a sessão.